O Senhor Vilão é um oficial de alta patente da Liga do Mal, que luta diariamente para erradicar a humanidade e reivindicar a Terra em nome de seu planeta natal. Ao contrário de outras organizações nefastas, eles têm folgas, e em um desses dias, o Senhor Vilão se encontra no zoológico. Enquanto espera para ver os pandas, ele revela que seus dias de folga começam com uma refeição deliciosa e um festival para os olhos. Observar os pandas no zoológico é o que ele mais gosta. O Senhor Vilão ama pandas mais do que o designer após o seu hit musical. As crianças o observam com confusão enquanto ele tira um número incontável de fotos consecutivas da criatura. Uma das crianças, que deveria estar cuidando de seus próprios negócios, o repreende, dizendo que ele está exagerando. Ele ignora o pestinha, pois está ocupado pensando em como aumentar o número de pandas depois que erradicarem a humanidade. Depois de tirar a foto, ele se afasta, pois busca se afastar o máximo possível de seu trabalho. Ele se desculpa com a graça de uma estrela cadente se, por acaso, encontrar um colega de trabalho na cidade. Quando se encontram mais tarde no trabalho, ele finge que não é o mesmo que viram. No entanto, neste dia precioso, o Senhor Vilão também deve ficar de olho no guarda florestal, que, aos seus olhos, são tolos humanos que insistem em resistir à Liga do Mal a cada oportunidade. Ele reconhece suas habilidades, pois esses Rangers versão desejo sempre lutam bem quando ele enfrenta a luz, mas o general nunca lutaria com eles em seu dia de folga. Seus piores medos se realizam quando uma mão toca seu ombro. Ele se vira e um jovem assume que o Senhor Vilão é da Liga do Mal porque ele pode sentir a energia cósmica vilã vindo dele. O cara está feliz por tê-lo encontrado enquanto está em patrulha e se apresenta como Ranger Downhead. Ele desafia o vilão para uma batalha e fica surpreso quando o general faz um gesto para ele parar e propõe uma trégua para o dia. O vilão confessa que gosta de pandas, então não quer lutar na presença deles, pois os assustaria. O Ranger também admite gostar das criaturas. O general elogia seus gostos, mas ele percebe os tickets de aquário em sua mão e, pela reação dele, especula que o Ranger vermelho tenha ido parar no zoológico por engano. O Ranger admite e confessa que tem um pior senso de direção que Zoro, o que é muito ruim porque aquele cara consegue se perder em um único passo. O Senhor Vilão o leva até a estação de trem e mostra a ele as direções para chegar ao aquário. Quando ele sai, o Ranger inútil entra em pânico porque esqueceu qual trem pegar. Depois de um dia no zoológico, o Senhor Vilão vai até a loja de conveniência e, ao entrar, vemos como ele fica quando está de serviço versus quando está de folga. A atendente o cumprimenta enquanto repõe algumas revistas, mas ele a ignora e nota a revista de edição limitada que vem com uma figura de panda. Ele age com naturalidade enquanto compra um café preto e alguns noodles, mas o desastre acontece quando ele não encontra o sorvete de batata doce vermelha na seção de sorvetes. Em vez disso, foi substituído por um bar de mochi de morango. Uma intensa raiva se acumula dentro dele enquanto ele procura por seu produto preferido. A atendente nota sua expressão de decepção ao não encontrar, mas ela espera que ele escolha um produto diferente. O Senhor Vilão escolhe o bar de mochi e promete fazer a humanidade pagar se não gostar. A atendente fica feliz por vê-lo escolher uma alternativa. Quando ele vai pagar por seus produtos, ela faz um pequeno papo e o assegura de que ele vai gostar. A senhora fica assustada com sua falta de resposta, mas se acalma quando ele informa que seguirá seu conselho. Ele vai para casa, experimenta o sorvete e gosta. Ele até contempla deixar o mercado como a última coisa a ser destruída quando eventualmente erradicarem a humanidade do planeta. De volta ao mercado, o Ranger Vermelho também entra e compra alguma comida. A atendente o reconhece e fica incrédula por ter o herói diante dela. O cara mostra seu telefone, perguntando se está perto de seu destino. Ela informa que onde ele deseja ir é em uma área diferente. Este cara está perdido de novo, não está? O Senhor Vilão acorda para mais um dia de folga e realiza sua rotina matinal de cuidados com a pele. Afinal, quem disse que não se pode parecer bom sendo mal? Ele verifica a geladeira e encontra apenas ovos e leite, então faz o que Dwayne Johnson faria e prepara torradas rock. Após terminar o café da manhã, ele lembra como se apaixonou por pandas quando foi ao zoológico catalogar os diferentes animais encontrados na Terra e verificar se os humanos tinham uma instalação experimental no local. Ele saiu no final do dia como um grande fã de pandas e outras criaturas fofas.
O flashback termina e ele alcança seu casaco para ir ao supermercado. Ele é confrontado por Red logo antes de entrar. O Ranger agradece pela ajuda que recebeu em seu último encontro e dá ao general uma caixa de biscoitos Pander como mostra de gratidão. Ele simplesmente diz a Red que sabe como as coisas estão enquanto pega a caixa e se afasta. O Ranger quer saber se a trégua está em vigor naquele dia. O Senhor Vilão faz seu caminho para dentro da loja, lembrando internamente que não trabalha em seu dia de folga. Naquela noite, ele reflete intensamente sobre como valoriza seu tempo livre acima de tudo. Ele agora acrescenta um sono de qualidade à lista de coisas essenciais, mas o mais importante é se afastar do trabalho o máximo possível. Ele revela que quase encontrou um colega enquanto estava no supermercado, e então se desculpou como a graça de uma estrela cadente e negou perfeitamente ser o responsável quando questionado no trabalho. Atualmente, ele está fervendo de raiva porque trabalhou a semana toda ansioso para comer um curry em seu dia de folga, mas a loja só tinha o extra picante e não o suave. Ele não consegue comer e está tão furioso que parece que finalmente vai fazer uma pequena limpeza, mas milagrosamente começa a ser transmitido um especial surpresa sobre pandas, o que o acalma. Ele observa que naquele dia a fofura salvou o mundo. Em outro dia de folga, ele visita o shopping e é subitamente agarrado por seu casaco. Ele pensa que é um ataque inimigo, mas encontra Moji e Sora chamando de papai enquanto seguram sua roupa. Ambas as partes pausam por um momento quando as crianças percebem que ele não é o pai delas. Parece que o papai foi comprar leite e não voltou. Logo depois, o Senhor Vilão se vê sendo levado para a praça de alimentação, onde as crianças pedem sorvete. Eles dizem que seus pais não os ensinaram a não aceitar comida de estranhos quando perguntados. Ele informa que o sorvete será servido em copos, não em cones, porque é mais seguro. As crianças protestam, pois acham os cones mais legais, e depois de um impasse ele concorda que os cones são mais legais e compra o sorvete para elas da maneira que desejam. No entanto, ele as adverte para não derrubarem o sorvete. A atendente assume que ele é o pai delas e sorri ao observar a interação deles. O Senhor Vilão informa as crianças que elas irão direto para o centro de crianças perdidas em seguida. Os gêmeos agradecem alto, certificando-se de dizer que ele é um estranho que não é seu pai. A atendente fica com um olhar de terror por um momento. O general adverte as crianças para não o chamarem assim em público. A atendente respira aliviada ao ouvir Moji dizer que ele está apenas brincando enquanto eles se dirigem ao centro de crianças perdidas. O sorvete de Sora cai e ela começa a chorar, então seu irmão sugere que o Senhor Vilão compre um crepe para animá-la. Eles imploram, chamando de Senhor Estranho que não é seu pai, bem alto, o que chama a atenção dos outros compradores, que sussurram entre si. Ele pede às crianças para não o tratarem dessa maneira. Depois de animá-la, ele as leva ao centro de crianças perdidas, onde se despedem. Ele aconselha que se mantenham próximas ao pai no futuro. O general tem certeza de que nunca mais se encontrarão, porque quando crescerem a humanidade terá perecido, mas ele promete lembrar do calor de suas mãos pequeninas. Enquanto o Senhor Vilão se afasta, a postura de Moji e Sora muda. A menina comenta que ele não era tão malvado quanto ela pensava que seria, e seu irmão aponta que o inimigo também tem todos os tipos de personagens. Eles revelam que estavam apenas observando o Senhor Vilão por enquanto, mas seu próximo encontro será diferente. Red interrompe a conversa e expressa sua gratidão por eles terem vindo. As crianças ficam impressionadas que ele tenha chegado ao centro de crianças perdidas sozinho. A atendente de sorvete avista as crianças saindo com o Red e fica chocada ao ver que o Senhor Vilão não é o pai delas. Os gêmeos o alertam que precisam ir para casa, caso contrário, Azul e Rosa ficarão preocupados, confirmando assim sua afiliação aos Rangers. Enquanto isso, o Senhor Vilão está preocupado com uma feira surpresa de pandas e decide comprar todos os tipos diferentes de produtos disponíveis na sede da Liga do Mal. Um recruta chegou e está feliz por finalmente ter sido enviado à Terra para trabalhar para a Liga. O cara está extasiado por ter sido designado para a unidade do Senhor Vilão, mas não lhes é permitido pronunciar o nome daquele a quem servem, em reverência à sua força de primeira classe, eles simplesmente o chamam de o General. Atualmente, o Senhor Vilão está no trabalho quando seu colega entra em seu escritório oferecendo-se para almoçar com ele na cafeteria. Ele o manda rude embora porque está ocupado.
Ele está irritado porque há uma apresentação de um bebê panda no zoológico e ele está no trabalho, mas se acalma ao olhar para a foto fofa do bebê panda. Mais tarde, ele entra no escritório do grupo e vê o novato trabalhando. Ele nota que seu turno já acabou e o dispensa, mas o novato informa ao chefe que quer avançar o máximo possível no trabalho. O olhar ameaçador do senhor vilão o força a pedir desculpas por ser lento. O general olha para os papéis e percebe que a maioria deles não é urgente. Ele deixa o novato saber que é uma guerra prolongada que estão lutando, então vai demorar mais que um dia para a Terra cair para seu planeta. Ele aconselha o novato a cuidar de sua mente e corpo, caso contrário, um dia ele se esgotará. O senhor vilão lembra a ele que estão de folga no dia seguinte, então ele deve aproveitar ao máximo. Enquanto o chefe sai, o novato não acredita que o general tenha falado com ele e decide verificar quais são as melhores coisas que ele pode fazer em seu dia de folga. Ele decide ir ao zoológico e fica maravilhado ao ver os pandas. No dia seguinte, ele informa o senhor vilão de sua visita ao zoológico, inspirado por seu relatório. Ele traz ao general chocolates em forma de panda como gesto de apreciação, e o chefe o elogia. O novato se desculpa e derrete do lado de fora, de tão emocionado com o reconhecimento. Naquela noite, o senhor vilão abre os chocolates quando chega em casa e não consegue comê-los porque são tão fofos. Ele chama os humanos de bárbaros antes de exibir os chocolates ao redor de sua casa até que expirem. Certa noite, ele chega em casa exausto do trabalho e imagina como seria melhor se tivesse um panda de estimação para recebê-lo quando chegasse em casa. Ele quer que os pandas coexistam com eles depois que acabarem com a humanidade e imagina todas as atividades que fará com eles, como jogar videogame, o que é louco se me perguntarem. Ele acorda na manhã seguinte ainda no chão e sente que essa visão de um mundo cheio de pandas renovou sua determinação em erradicar a humanidade. Mais tarde, ele vai ao zoológico quando descobre que, de acordo com o consenso, os contos de pandas são brancos. No entanto, ele não tem certeza disso porque as orelhas e membros das criaturas são pretos, então ele quer confirmar. O vilão usa isso como desculpa para comprar o passe anual para o zoológico, porque se recusa a acreditar que o rabo é branco até ver. Ele ficou lá com outro garoto por 3 horas até verem, e era branco. Os dois se cumprimentam com um soco de punho por terem a resiliência de esperar tanto tempo. Mais tarde, ele encontra o mesmo garoto na seção de zoológico de estimação. O jovem rapaz ensina ao vilão como lidar corretamente com os coelhos depois de revelar que sonha em ser veterinário um dia. No dia seguinte, no trabalho, o novato passa pelo escritório do general e assume que ele está pensando em uma maneira de erradicar a humanidade, dada a expressão intensa em seu rosto, mas ele está pensando em como pode fazer com que a liga permita coelhos no escritório. Mais um dia de folga chega e ele encontra o Red enquanto volta para a casa da loja. O Ranger tenta lutar com ele novamente, mas ele recusa, pois está de folga. Ele explica para o Red que está segurando alguns ovos que quer usar para fazer um prato. Red confessa que também gosta do prato de ovos da fonte termal, então ele entende e se afasta. Depois de um tempo, o senhor vilão volta com um guarda-chuva e um casaco para o Red. Ele também dá as direções para o cara voltar para a estação de trem. O herói inútil está surpreso que o vilão ainda não queira lutar, e o general se afasta sabendo em seu coração que não quer problemas em seu precioso dia de folga. As coisas continuam enquanto o senhor vilão acorda de uma boa noite de sono. Ele reclama imediatamente de como o lugar está frio e tenta alcançar o controle remoto para aquecer o lugar, mas rapidamente o retira de volta para o calor de seu cobertor. O general está preocupado que, se ficar na cama nesse estado, seu precioso dia de folga passará despercebido. Esse pensamento o motiva a pegar o controle remoto para aquecer o quarto. Ele se contorce desajeitadamente antes de se virar para pegar o telefone. O senhor vilão o vira de lado para que você saiba que ele está prestes a consumir algum conteúdo de recapitulação de 9 caudas. Uma contagem regressiva aparece em sua tela antes de um programa sobre pandas bebês começar a ser transmitido. Suas travessuras fofas o aquecem nessa manhã fria. Uma ligação de Rooney interrompe sua felicidade. Sua expressão diz tudo. Rooney é o colega de trabalho que ele evitou no supermercado e o mesmo cara que sempre recusa almoçar com ele. A raiva aumenta enquanto o senhor vilão pensa em todas as vezes que Rooney o incomodou no trabalho.
Ele encerra definitivamente a ligação e volta para seu vídeo quando outra ligação entra, que é rapidamente encerrada. Isso continua mais algumas vezes, forçando o Sr. Vilão a atender e avisar Rooney para não testar sua paciência. O general lembra a ele que não deveria ligar em seu dia de folga. Um holograma de Rooney aparece, mas ele se pergunta por que o general não está aparecendo em sua tela. Ele finalmente percebe que o general fez isso de propósito. O Sr. Vilão ameaça encerrar a chamada em 2 segundos se ele não tiver nada a dizer. Rooney entra em pânico e informa o general que se trata de um monstro terrestre. Isso chama a atenção de Mister Vilão, então ele lhe dá 5 minutos de seu amado tempo de folga. O cara revela que está investigando relatos de um monstro que aparece no inverno e ocupa casas humanas. Rooney confirma o poder do monstro quando Mister Vilão pergunta. Ele acrescenta que a criatura usa o calor para atrair humanos e depois os prende em sua barriga. O líder da unidade deduz que ela come humanos e sente que isso poderia funcionar a seu favor. Infelizmente, o monstro levou a melhor sobre ele enquanto ele investigava. Ele informa dramaticamente Mister Vilão que a criatura o devorou da cintura para baixo. O general se levanta exigindo saber por que ele não liderou a conversa com essa informação crucial. Ele pergunta a Rooney sobre sua localização atual. O cara responde que está na sala de controle. Mister Vilão fica chocado ao ouvir que sua sede já foi invadida. Ele pula da cama pedindo um relatório completo enquanto veste seu lendário sobretudo de folga. Rooney fica surpreso que o general está indo trabalhar,